É uma alegria poder estar aqui com um grupo de professores e professoras do SINT, chamado pelo sindicato, né, o 5º encontro. Já estive em outro momento, me parece que no 3º encontro, acho que eu já estive também. E dizer que eu fui chamada para falar sobre as políticas públicas para os negros na educação de Santa Catarina. Bom, eu poderia apresentar aqui para vocês uma análise das reformas curriculares a partir da BNCC, como que ela atinge tanto a Lei 10.139 como as crianças e jovens que estão na escola pública aqui em Santa Catarina. Eu poderia fazer uma análise e apresentar um diagnóstico da educação dos negros de Santa Catarina. Mas eu ando muito... como diz quando... Eu ando muito rebelde. Ando rebelde. E eu fiz uma outra coisa que impacta diretamente, porque se a gente não discutir outras questões, a gente nem consegue perceber que a BNCC atinge prioritariamente esta população. A gente não consegue perceber que a reforma trabalhista atinge prioritariamente esta população. A gente não consegue perceber que a junção de ministérios meio ambiente e agronegócio junto atinge a vida dos quilombolas. Percebe? Então, eu vou fazer uma discussão aqui dentro da realidade de Santa Catarina. Eu trouxe dados aqui para a gente olhar juntas, mas a política vai ser responsabilidade de vocês analisarem a partir dos instrumentos que eu vou apontar aqui nessa conversa, tá? E, para começar, vou colocar um vídeo. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Uma pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra de segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. O que é que pega nessa propaganda? Por que isso tem a ver com as políticas públicas aqui em Santa Catarina, com as políticas educacionais? Porque esse vídeo mostra aquilo que está no imaginário... Eu vou ficar em pé, gente, porque eu não consigo. Você pode passar para mim? Porque isso impacta está no cotidiano e nas práticas sociais que vivemos no Brasil e aqui em Santa Catarina, portanto. E esse racismo está em todos os lugares. Está no SINT, está na CUT,
está no Partido dos Trabalhadores, está no DEM, está no governo federal, está na Universidade Pública Federal, está nas escolas, está nas famílias, está nas igrejas. Por que eu afirmo isso? Desse jeito. Para dizer para vocês que não tem escapatória para nós. Ou a gente enfrenta, ou a gente enfrenta. Não tem outro jeito. Não dá para minimizar e dizer, mas eu não sou, porque eu vou na igreja todo domingo. Né? Não é você querer ser ou não querer ser. O racismo está. É assim na sociedade que vivemos. Ele está. Ele é. Ele é toda a organização política, econômica e social no Brasil. Ele é. Por isso, não é possível discutir luta de classes sem luta contra o racismo. Não é possível ser anticapitalista sem ser antirracista. Não é possível, é uma mentira. Por quê? Porque a base da estrutura econômica da população brasileira, 56% pelos dados PNAD desse ano, são negros. Portanto, estão em todos os setores da economia, da produção, e não estão nas representações. Não estão nos espaços de representação política, não estão nos espaços de representação de poder. Por isso que eu fui rebelde para discutir e trouxe para a gente discutir o racismo institucional e a branquitude que constitui grande parte dos professores aqui em Santa Catarina. É disso que eu vou tratar. Eu não quero discutir identidade negra mais. Eu quero discutir a identidade branca. Como é que os brancos se constituem brancos? Chega de alguém dizer como é que é ser negro. Eu quero que a gente discuta como é se tornar branco e ter privilégios por ter nascido branco. Essa é a conversa que eu quero ter aqui. E eu nem sabia que vocês iam constituir um coletivo. Olha que legal. Então, vamos para frente. Eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu quero deixar as coisas bem ditas. Tá? Eu sou professora, eu me fiz na luta antirracista, me fiz pesquisadora na luta antirracista, fui professora da rede estadual por 12 anos, conheço esse estado, eu sou daqui de Santa Catarina, de uma região colonizada por poloneses, onde por muito tempo a minha família foi uma das únicas famílias negras do lugar, tá? Na região do Planalto Norte, um lugarzinho chamado Itaiópolis, pertinho de Mafra. Tá? Fim de mundo. É o Carlinhos que disse. Não é. É o começo. Então, veja só. O racismo institucional... Veja, se o racismo está nos indivíduos e está nas instituições, ok? O racismo institucional, ele é que garante a exclusão seletiva dos negros e dos indígenas na sociedade brasileira. É ele que garante isso. Tá? É ele que faz com que a exclusão diferenciada desses sujeitos se dê de um modo a desqualificar, a inibir oportunidades, impedir oportunidades. É o racismo institucional. Por que vocês não tiveram até hoje um coletivo? É só para vocês pensarem, não precisa nem responder, porque eu não vou nem dizer alto. Né? Quantos membros da diretoria do sindicato são negros? Quantos presidentes o Sinti teve como negros ou coordenadores? Vamos pensar sobre isso, tá?
Quantos prefeitos tivemos negros? Quantos vereadores? Não é? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E isso é pensar sobre o racismo e sobre a branquitude que impera nas relações sociais. Então, é esse racismo, tá, que garante a apropriação dos resultados positivos da produção de riqueza pelos segmentos raciais privilegiados. Porque os negros vão lá, produzem, já que é a base da pirâmide social. Quando você vai ver aquele 1% das riquezas, tu vê quem são. Tá? Então, é importante, e é essa lógica que ajuda a manter a fragmentação da distribuição dos resultados dos bens sociais e culturais entre todos, e bens econômicos. Vamos para frente. Carlinho, passa adiante. Então, esse racismo ele opera de forma a induzir, a manter e a condicionar a organização e ação do Estado, as suas instituições e políticas públicas, atuando também nas instituições privadas, em qualquer âmbito ele está, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial no Brasil. Vocês sabem que a hierarquia racial se dá do seguinte modo. Primeiro está o homem branco, né? Esse é o cara, né? O homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. É dessa hierarquia que nós estamos falando. E isso se reproduz em todos os espaços da família, na relação familiar e parentesco, se mantém na escola, nas relações desde com as crianças pequenas, isso vai se reproduzindo, os papéis sociais e os lugares destinados para cada um. Vai durante a escolaridade desse sujeito, chega no campo de trabalho onde ele atua, chega na universidade e por aí adiante. Essa hierarquia se mantém. E essa hierarquia não se mantém porque a gente teve um período escravocrata somente. Ela se mantém por conta do racismo. Pode ir adiante. Então, o que faz com que esse racismo institucional se mantenha? A branquitude e o branqueamento. O silêncio sobre o branco. O branco não precisa falar do seu lugar, né? Não é engraçado isso? O branco não precisa falar do seu lugar, porque ele não é racializado, né? É o negro e o indígena que são. Não é mesmo? Então, é um lugar de conforto esse. É um lugar do privilégio. E mais, há um acordo tácito entre os brancos de não se reconhecerem como parte absolutamente essencial na permanência das desigualdades raciais no Brasil. Tipo, isso não é comigo. Até aquela frase célebre que apareceu nos últimos tempos. Ah, mas não fui eu que escravizei, né? Então, o que eu tenho com isso? Não é mesmo? Tá certo? Reconhece as desigualdades raciais. É verdade, tem desigualdade racial. Há um reconhecimento disso. Só que não associam essas desigualdades à discriminação. E isso é um dos primeiros sintomas da branquitude. Eu não reconheço. Ah, é porque ele não se esforçou suficientemente, é porque ele já nasceu numa família pobre, é porque, sabe, não estudou, né? Mas não reconhece, então, esse lugar de ser branco na sociedade brasileira. E em Santa Catarina, e no Oeste, que eu conheço bem. Evitar focalizar o branco é evitar discutir as diferentes dimensões do privilégio, os benefícios concretos e os benefícios materiais. E eu quero discutir bem isso. Numa sociedade racista, nascer branco é um privilégio. Por quê? Vou começar a dizer para vocês por quê. Ninguém vai andar atrás de vocês no shopping. Não é legal? Ninguém vai achar que você é suspeito, em lugar algum. Não é mesmo? Pois é. Então, isso já é um privilégio. Ninguém vai achar que você está com um carro roubado.
Né? A polícia não vai te parar pedindo os documentos, achando que você está com o carro roubado, porque, pô, você não tem cara de quem pode ter aquele carro ali. Entende? É disso que eu estou falando. Então, discutir a branquitude é fundamental para entender por que as políticas que temos para a educação nos últimos anos, e que a gente conseguiu levar os estudantes negros e indígenas para a universidade, quilombolas, serão o ponto de ataque no próximo governo. Nós precisamos ler isso, porque a universidade é um espaço de poder. Pela primeira vez, nós temos uma geração de estudantes negros e indígenas sendo formados nas melhores universidades desse país. Universidade é um espaço de poder. Vamos adiante. Deixa eu pensar aqui. Os benefícios concretos disso, de ser branco na sociedade brasileira. Um benefício concreto. O teu salário é muito maior como branco. Você vai estar nos melhores postos de trabalho. Você não vai se confundir com uma empregada doméstica, por exemplo. Você vai conseguir terminar o ensino médio e vai conseguir entrar numa universidade. Ninguém vai te olhar na universidade e perguntar assim: você é um cotista de escola pública, né? Ninguém. Agora vão perguntar para o menino e para a menina negra se ele é cotista de escola, se ele entrou pelas cotas. Percebe? Então tem vantagens. E se dar conta dessa vantagem como branco é o primeiro passo para romper com esse ciclo da branquitude que está nas identidades e no imaginário social, principalmente aqui em Santa Catarina, que eu sempre costumo dizer que é o lugar onde mais deu certo a política de branqueamento que foi implementada desde o final do século XIX até metade do século passado, 1940, 1950. Tá certo? Passa adiante, por favor. Então, eu quero sugerir a vocês um letramento racial. Um letramento racial para os brancos. Reconhecer a sua branquitude. Reconhecer que este lugar da branquitude lhe coloca numa condição de privilégio. Tá? Ou seja, é isso mesmo. O segundo, isso é uma cartilha, tá? Isso é uma alfabetização racial, né? Tipo o letramento que a gente discute lá na escola, de como trabalhar com letramento com as crianças pequenas. Entender que o racismo é um problema atual e não apenas um legado histórico. O racismo que vivemos hoje não tem a ver com a escravidão. Não tem a ver com a escravidão. Tem a ver com alimentar essa desigualdade. Identificar que o outro é inferior. Ponto. Entender que as identidades raciais são aprendidas. Vocês aprendem a ser brancos, os indígenas aprendem a ser indígenas e nós aprendemos a ser negros. A gente aprende, a gente se torna, não é? E é tão assim, e isso está nos nossos corpos, né? Eu não estava aguentando mais todo mundo sentado escutando aquela menina tocando aqui daquele jeito lindamente. Fosse num lugar com muitos negros, eu acho que os negros não sentiram a vontade de levantar e saracotear. Mas é verdade, porque isso tem a ver com a nossa forma de ser e de viver. Nós falamos com o corpo. O nosso corpo, o tempo todo, ele está onde nós estamos inteiro. Nós somos inteiros, percebe? É muito diferente. Imagina se eu não ia levantar para dançar. Então, vejam só. Tomar posse de uma... Outra coisa que é importante nesse letramento. Tomar posse de uma gramática e de um vocabulário racial. As pessoas têm medo de chamar o negro de negro, não é verdade? Mas fazem piada de negro.
Não é verdade? É mais fácil, não é? Desqualificar, não é mesmo? Isso. Mas até tem gente que gosta também de que riam, né? Então, veja só. O letramento racial significa em a gente mudar também várias coisas que saem por aí sendo ditas e escritas. Ah, ele denegriu a imagem da pessoa. Gente, denegrir é tornar negro. Que bom que denegriu. Eu costumo dizer assim, se a coisa está preta, é porque está boa. Sabe? Exatamente para reverter, para criar uma situação com essas questões. A ideia do negativo como sendo preto e a ideia da paz, do anjo branco. Não é mesmo? Qual é o problema, gente? Então, essa gramática e o vocabulário racial, ela impacta no modo como a gente se relaciona entre nós, no modo como a gente se relaciona com as crianças e com os colegas. E a quinta dica é a capacidade de interpretar os códigos e as práticas racializadas. Isso significa perceber quando algo é uma expressão de racismo e não tentar camuflar dizendo que foi um mal-entendido. Vocês viram a propaganda da Perdigão? Quem viu a propaganda da Perdigão? Do Chester? Assistam e vejam se aquilo tem ou não racismo nessa propaganda. Analisem. Identifiquem as práticas. Observem. Então, estar atento a essas práticas, a esses códigos que estão implícitos para alguns, mas muito explícitos para quem sofre a violência do racismo, né? Então, esse movimento nós precisamos ter, precisamos saber identificar. Ah, mas será? Porque, geralmente, a vítima do racismo, ela é colocada em dúvida. E assim como uma mulher quando sofre violência, ela é colocada em dúvida. Ah, mas será mesmo? Foi bem assim? Ah, mas com que roupa você estava? Né? Ou para os meninos jovens, você estava de boné na cabeça? O que você estava fazendo lá no shopping essa hora de boné na cabeça, moletom e não sei o quê? Percebe? Então, a vítima acaba sendo responsável pela violência que sofre. É assim que vivemos. E vai ficar pior. Vamos para frente. Eu disse tudo isso para mostrar para vocês o seguinte. Esses são os municípios com maior população negra em Santa Catarina. Tá? Joinville, Florianópolis, Lages, Chapecó, São José, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Caçador e Palhoça. Tá certo? Então, olha só. Chapecó, quase 22% de população negra. Autodeclarada. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui são dados do IBGE, censo 2010, que nem está atualizado. Tá? Porque o IBGE vai atualizar em 2020 e a gente tem só as projeções de população. Tá? As cidades com maior população negra no estado. Vamos adiante. Agora, eu quero que vocês olhem aqui os municípios com a maior proporção negra no estado de Santa Catarina. Cerro Negro, Calmon, Ponte Alta do Norte, Lebon Regis, Bom Jardim da Serra, Timbó Grande, Ponte Serrada, Passos Maia, Campo Belo do Sul e Catanduvas. Pensem comigo aqui. Muitos desses municípios são os municípios com o pior índice de desenvolvimento humano de Santa Catarina. Ou vocês acham que é por acaso? Não. Isso é racismo institucional. Isso é racismo institucional. As políticas públicas não chegam, não funciona nada nesses municípios. Eles estão mais distantes dos grandes centros regionais. Percebe? É onde vai ter mais os ditos caboclos, vai ter indígena espalhado por aqui. Percebem? Quilombolas. Então, nós temos que olhar para isso.
Percebem? Isso é racismo institucional. Isso é racismo institucional. Né? É uma região, Calmon, por exemplo, é uma região com muitos assentados, né? Teve todo um grande assentamento lá nos anos 90, que eu cheguei a trabalhar lá ainda, na época. Passos Maia também, mas Calmon também tinha. Tem ainda, né? Isso precisa ser preocupação do Sint. Como é que as políticas acontecem lá? Esse coletivo que vai se formar, né? Vamos para frente. Nem sei se eu tenho mais um. Acho que tem mais um quadrinho. Deixa eu ver. Aqui. Olha aqui agora a proporção de pessoas de 10 anos ou mais, segundo raça-cor, tá? E o rendimento mensal. Até um salário mínimo, 22% dos negros recebem até um salário mínimo. E 17% dos brancos. E assim vai. Olhem, sempre, quando vai aumentando o salário, vai diminuindo a possibilidade dos negros receberem. Isso é racismo institucional. Percebe? E aí nós vamos discutir, com a reforma, com a BNCC, o impacto disso na vida dos estudantes negros que chegam ao ensino médio. Porque vocês sabem que uma grande queda tem nos números de matrícula dos estudantes do ensino médio. E maior ainda é a queda em relação aos estudantes negros que chegam ao ensino médio, aqui em Santa Catarina. Que vão daí migrar para onde? Para a educação de jovens e adultos. Um dia na vida, quando tiverem condições e pensarem mais adiante, estão com a vida um pouco melhor resolvida, vão para a educação de jovens e adultos. É assim que funciona a educação para negros nesse estado. Vamos adiante. Então, em Santa Catarina, o rendimento nominal médio mensal é de R$ 1.324,43 mensais. Para homens brancos, 1.542. 1.065 para mulheres. Quando vai olhar para os pretos e pardos e negros, portanto, a média cai para 958, sendo que 1.072 é para os homens e 804 para as mulheres negras. Tá? No caso dos pardos, que juntando pretos e pardos dá negros, né? Vocês sabem que é assim que o IBGE conta a população. A queda é ainda maior, 923,73. E os homens pardos recebem 1.053 e as mulheres pardas 740. Não é? Então, essa é uma discussão que impacta no como fazer, como pensar a política educacional e como pensar para romper com o racismo institucional lá na escola, sim, com a 10.639, mas também na estrutura sindical. E como é que se faz isso? Com representação, que é o que vai acontecer com essa história do coletivo, não é mesmo? Agora, é fundamental ter representação de negros e negras na direção, ou não? Claro que sim. Claro que sim. E não é só para estar ali para ser contado como temos um negro na direção. É para ser ouvida, é para ter poder de decisão, é para o voto valer a mesma coisa. Não é? E eu poderia trazer aqui inúmeros exemplos, inclusive da última eleição aqui no Estado, de como foi a distribuição do fundo eleitoral, para exemplificar, fui eu, o quanto os candidatos brancos receberam mais que os candidatos negros aqui em Santa Catarina. Tem os números na cabeça. Dos 8.000 que uma candidata negra recebeu, dos 45 que a candidata branca recebeu, dos 15 que um candidato negro recebeu e dos 900 e pouco que um candidato branco recebeu. Isso é racismo institucional.
Isso é racismo institucional. Então, não dá para brincar de discutir relações raciais. Não dá mais para se iludir de que a lei é a nossa meta. A lei, gente, eu nem quero falar mais dela. Sou honesta em dizer para vocês. Porque ela é lei. Entendeu? Eu agora só oriento os municípios, as lideranças, a autuarem as escolas e municípios que não estão cumprindo. Ponto. Não quero saber disso. Já formei gente suficiente para fazer isso. Entendeu? Estou há mais de 20 anos lidando com essa história. Então, veja, se a gente quer, de fato, alteração nessa relação, nessas questões, e se a gente, de fato, quer ser antirracista, nós temos que ter ações práticas para implementar as mudanças a partir de nós, a partir das estruturas. Do contrário, nós vamos continuar dizendo que combatemos o racismo. Ponto. É insuficiente dizer que não é racista. É insuficiente dizer que combate o racismo. É preciso ser antirracista. É diferente. Ser antirracista é você projetar, é você ter ações, é você estar o tempo todo dizendo onde é que estão os negros aqui, onde é que estão os negros aqui, como é que vão fazer para trazer a população de lá para cá. É mais do que fazer lindos cartazes. É mais. Eu estou esperando que um dia o órgão de gestão da Política e Promoção da Igualdade faça um livrinho como esse. Como não ser racista? Estou esperando. Porque o que fazer quando sofre racismo, gente? Os negros estão dando banho. Porque todo dia está aparecendo caso de denúncia de racismo, não está? Os negros estão denunciando. Sabem como fazer. Eu quero um livrinho que conte como deixar de ser racista, passo a passo, para a gente distribuir nas escolas. Talvez esse seja um bom desafio, né? Então, como eu disse a vocês, eu não ia falar da política pública, porque eu sou rebelde, mas eu precisava trazer esses elementos para a gente parar de pensar a Santa Catarina ficcional, que está lá no imaginário, sabe, de uma relação co-irmã com não sei que país, aquele país que não tem nada a ver com esse estado aqui. E, ao mesmo tempo, eu não quero dizer assim, olha, somos todos iguais. Nós não somos iguais. Nós somos todos diferentes. Talvez este seja o maior paradoxo para a escola. Porque a escola tende, e eu fui professora dos anos iniciais, por muitos anos, por 12 anos, e eu também acreditava nisso, que ali todos tinham que ser iguais. Só que aquele igual era muito desigual, não é? Então, o paradoxo da escola é sair dessa ideia do aqui todos são iguais para um outro paradigma que é aqui todos são diferentes. Esse é o nosso desafio. Aqui todos são diferentes. E, por serem diferentes, os estudantes vão ter acessos diferentes, vão ter possibilidades diferentes, trajetórias diferentes, e a escola tem que prever que processos diferenciados são esses. Né? Na sala de aula, a gente também vai ter que prever isso. Pensar, então, já que somos todos diferentes, a representação da sociedade precisa estar nos cargos de representação. Nós não somos uma Santa Catarina, como alguém disse aqui na mesa, germânica, que querem acreditar que a gente continue sendo. É verdade, Santa Catarina é o estado mais branco do Brasil. É verdade. Mas também é o estado com maior espectro de grupos étnicos, com maior diferenças culturais, diversidade, pluralidade. E, para mim, o que
penso que é isso que precisa estar representado nos diferentes espaços. Não é? O que vocês pensam? Pessoal, bom dia para todo mundo. Tá? Meu nome é Marcos Palmeira, eu sou advogado do Sint, tá? E muita satisfação participar desse encontro, né? Só queria dizer a vocês aqui, assisti aquele vídeo, já assisti várias vezes aquele vídeo, contar a vocês que daquelas situações ali, eu acho que mais de 80% eu passei, tá? Ao ponto de cortando o jardim de casa, tal, ser perguntado se eu podia fazer serviço de jardineiro e andando de gravata pela cidade se eu era segurança de shopping ou coisa desse tipo. Tá? Então, isso é uma coisa que acontece, né? E queria... Hã? Difícil. Difícil, aconteceu já um episódio que eu estava saindo da aula, que eu já fui professor também, e fui confundido com um pastor. Tá? Fui confundido porque eu estava de terno e gravata. Tá? Por isso que hoje eu já uso mais esses trajes mais leves aqui para não passar por esses constrangimentos. Tá? Mas, assim, o racismo, eu acho que é algo bastante comum, né? A gente vivencia isso, né? Eu que vim também de uma cidade muito branca, né? Aqui muito próximo aqui de nós, né? Blumenau, vocês não vão acreditar, mas eu sou de lá, né? E é uma situação bastante comum entre nós. Eu queria trazer aqui só uma colocação, né, para adicionar aqui toda a exposição da professora Joana, né, que nós temos agora para 2019 também uma pauta importante para discutir, né, que envolve diretamente a comunidade negra, envolve a comunidade jovem e pobre, que é o encarceramento em massa. Tá? Que já foi mencionado aqui na abertura, que é o encarceramento em massa. Tá? E isto tem a ver, pessoal, diretamente com a discussão que se trava hoje no Supremo Tribunal Federal em torno da prisão em segunda instância. Nós achamos lá que é o caso do ex-presidente e tal, aquela questão da corrupção, mas envolto, né, o tema principal deste debate é você conseguir ultrapassar o limite de 1 milhão de presos no sistema carcerário, tá? Com a legitimação da prisão após o julgamento em segunda instância. Hoje o Brasil ele está assim num crescimento exponencial da população carcerária. Isso nos últimos 10 anos. Tá? Nós saímos lá em torno de 320 mil presos, já estamos para mais de 800 mil presos. Somos a terceira população carcerária do planeta. Tá? Desta população carcerária, aproximadamente 65% são negros, tá? São pobres, são jovens, certo? Então, essa é uma discussão importante, por quê? Porque ela afeta a economia. O Brasil é um dos poucos países no planeta hoje que tem aquele bônus demográfico. E que outros países aí, por exemplo, Índia, Irã, utilizam este bônus demográfico como uma estratégia de alavancar o desenvolvimento econômico. O que a gente faz aqui no Brasil? Encarcera essa população jovem que está disponível a trabalhar. Tá? Por isso eu queria deixar aqui a minha colocação, até para a professora, né, para que ela pudesse, já que a gente tem pouco tempo, eu já estourei o meu 1 minuto aqui, obviamente, né, para que também o encontro pudesse, esse seminário de extrema importância para o magistério, né, pudesse também discutir esta questão. Né, a forma como o Estado brasileiro trata todo este racismo institucional e ele transforma isso, e um elemento fundamental é transformar isso num ódio que se chama um ódio de classe. Tá? Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Ederson, né? Eu sou lá da Regional de Criciúma. Primeiro agradecer aí a explanação da professora Joana, né? Muito boa. E a gente precisa falar de racismo institucional,
né? A que pese que eu vi muitas falas aqui dizendo, né, que essa mesa precisava ser mais representada. A instituição, acho que foi o professor que colocou, a instituição Cinti precisa ter representações negras. A professora colocou e colocou muito bem. A nossa população de negros no nosso país, ela não é a minoria, como muitos gostam de dizer, né? Ela é a maioria, né? Mas nas instituições aí a gente não consegue se ver representado. E isso significa muito, entende? Isso significa que um jovem, um aluno negro, ele não vai querer ser professor, ou ele não vai se espelhar se não tiver um professor negro, né? Por isso eu faço aí o desafio, né, para esse quinto encontro aí racial aqui do Cinti, para que a gente se pergunte onde está o professor negro, né? Cadê ele, né? Onde ele está? Quem ele é no magistério, na nossa categoria? Ele é ACT? Possivelmente, né? Aonde está ele? Que região que ele está? Certo? Então, essa é a questão aí que eu deixo aí para o encontro. Professora Josefina, negra, nariz chato, perna torta, primeira diretora negra na Escola Pública de Joaçaba, Santa Catarina, e que é um estigma muito forte. Onde estão os professores negros? Casei porque me apaixonei por um italiano. Apaixonada, não é verdade, Dulce? E, assim, gente, é complicado, numa cidade chamada Joaçaba, meio oeste, você ser negra e alguém perguntar assim, mas você é vista como negra mesmo, né, Sinclair? Vocês duas são como negra, filha de negro vindo da Bahia. É uma história longa. Eu quero pedir para você, professora Joana, eu tenho olhado, parado, visitado o Estado, correndo, por conta própria, e vejo algumas ONGs, algumas instituições que às vezes até me chama a atenção, porque eles querem ser chamados de pretas. Ô, pretas, bom dia. Outros momentos em que estamos negras. Outros momentos não é mais para falar raças, etnia. Então, a minha cabeça fica 1000 por hora. Mas é agradabilíssimo estar aqui com todos vocês. É da alma. O coração da gente ferve em vista dos nossos ancestrais e a gente tem o maior respeito e carinho. Nunca vamos desanimar. Sandra, continue firme. E se precisar, inclusive eu estava falando para minha colega de muitos anos de luta, Sinclair, eu vim aqui e quero pedir licença para todo mundo que eu quero fazer parte desse coletivo. Porque eu vou te falar uma coisa, gente, não vamos desanimar. Quando esse pessoal, que eu sei que a região litoral aqui, Criciúma, tem muita gente, e a gente olha as nossas peles, para os outros, vão dizer, por que você veio nesse encontro das etnias? Tá? Os conceitos, eles vão mudando, né? Eles vão sendo ressignificados. Na década de 80... o movimento negro toma o negro, esse conceito, como um conceito importante para ser ressignificado e positivado. Então, politicamente, muda, altera a ideia daquilo que era considerado como coisas pejorativas tratadas a partir desse termo. O movimento negro vai ressignificar e vai dizer, não, ser negro é bom, é 100% negro, enfim. O mesmo acontece com essa... Bom, todos nós sabemos que raça não existe biologicamente, não é mesmo? Não existem diferenças biológicas, né, que foram constatadas. Pelo contrário, a ciência vai dizer, olha, a raça não existe, não é? Exatamente. Contudo,
A questão que fica é o seguinte: o que dá existência para o racismo? O que dá existência para o racismo? É as pessoas continuarem acreditando que existem raças. Então, raça existe socialmente. E ela existe quando vocês me olham, vocês me veem uma mulher negra. Ou não? Claro, vocês não me veem só um ser humano. Vocês me veem mulher, negra, entendeu? Então, gente, assim, as práticas sociais que temos, o modo como nós nos relacionamos com essas questões, vão dizer da existência de raça ou não. Então, raça existe socialmente. As nossas práticas, a discriminação existe porque alguém identifica que tais pessoas são negros e indígenas. E identifica a partir do quê? A partir da ideia de raça, que é sempre uma relação de superior e inferior. Sempre o superior destituindo o outro que é diferente de si, destituindo de humanidade. Portanto, o conceito de raça lá das antigas é um conceito que foi produzido para considerar que nem todos eram humanos. E isso justifica a escravidão, justifica as violências. E isso se aplica também a outros tipos de violência nos tempos atuais. A outra questão que você traz é de se chamarem pretos ou negros e tal. Cada um pode se chamar do jeito que quiser. Ninguém pode alterar e dizer assim, você é isso ou é aquilo. Pode, não é? A autodeclaração ela é sua. Agora, como é que a sociedade te vê? A sociedade te vê como? Socialmente, como você é vista? Que tem a ver com reconhecimento. Né? Isso é importante. Nós trabalhamos direto isso na UFSC por conta da comissão de validação. Eu presido a comissão de validação de pretos e pardos cotistas. E as pessoas param na frente da gente e querem que a gente diga se ela é parda, se ela é preta, se ela é branca, o que ela é. E a gente diz, é você que tem que saber. Agora, como é que nós identificamos? Você é passível de sofrer discriminação na sociedade brasileira? Essa tem que ser a pergunta. Né? Essa tem que ser a pergunta. Por que a outra questão que tu traz? Ainda estou na resposta da Joselina. A pessoa faz a pergunta longa. Josefina, olha só. Por que a gente não trabalha com a ideia de etnia? A gente, que eu digo eu, né? E várias outras pessoas. Por quê? Primeiro, o caso brasileiro, em que o racismo é estrutural, as nossas relações estão estruturadas na ideia de raça e não de etnia. Outra coisa, os negros que estão aqui nesse auditório, me digam, a que etnia pertencem? Qual é a sua etnia? Eu aprendi a etnia negra, né? Nós temos um colega que faz essa questão. A etnia negra todo mundo é igual, assim, homogêneo, assim? Não. Não, porque nós somos de grupos, fomos trazidos de grupos de diferentes grupos étnicos africanos, que desconhecemos. E a nossa luta política, também, por isso, ressignificar a ideia de raça, é para mostrar o tempo inteiro o quanto o racismo está presente e o quanto eles orientam as práticas sociais no Brasil. Tá? A outra questão é em relação ao racismo e ódio de classe que o Marcos trouxe. Gente, a luta antirracista, ela não é somente uma luta identitária. Isso tem que estar posto, sabe? O movimento negro não é um movimento identitário.
O movimento negro sempre foi um movimento que se colocou na luta de classe. Porque quando ele vai exigir direitos, oportunidades, reparação, ele vai exigir, ele pauta a ampliação dos processos democráticos na sociedade brasileira. E vou dar um exemplo bem facinho de entender. As cotas no ensino superior nunca foram pauta de debate de nenhum sindicato de escola pública. Nunca. Nunca, em nenhum lugar desse país. Só foi permitido cotas para estudantes de escola pública, só foi possibilitado porque os negros, movimento negro, brigou, exigiu para ter cotas no ensino superior. Para desqualificar a ação do movimento negro, na luta de cotas, transformaram a cota racial em subcota. A Lei 12.711, assinada pela Dilma, o último ato dela. Faz o quê? Não, todo mundo de escola pública. Depois, se for negro e for de escola pública, pode. Isso, quando eu falo do racismo institucional, que é de esquerda e de direita, eu estou falando disso. A incapacidade de ler, a incapacidade de compreender e de aceitar que o racismo ele estrutura o sistema político, ele estrutura o sistema econômico, ele estrutura as relações sociais. E aí o que aconteceu? 50% das vagas para a escola pública. Veja, eu sou super favorável, tá? Quero dizer a vocês. Claro que sim. É óbvio que se é uma escola pública tem que ir para a universidade pública. É óbvio. Sem dúvida. Mas o que eu quero mostrar é como que essa leitura equivocada, reduz possibilidades. Na UFSC nós tínhamos uma legislação muito mais efetiva para os negros. Porque a gente não separava se era de escola pública ou não. Por quê? Porque mesmo que você seja um negro de escola privada, você sofre discriminação lá. Ou vocês acham que eu, professora doutora da UFSC, não sofro, porque sou doutora na UFSC? Pode amenizar o status social, pode amenizar, mas não diminui a possibilidade do racismo que você vai sofrer se você for um grande empresário negro, se você for jogador de futebol, que a gente já tem exemplo, né? Então, veja, é importante pensar sobre isso. Tá? Então, as cotas no ensino superior, para todos que estão lá, para todos aqueles 50%, é luta do movimento negro. Por isso que o movimento negro não é somente um movimento identitário. Ele é um movimento de classe. Porque ele amplia a democracia na sociedade brasileira. Ele democratiza os espaços. Quando briga pela sua presença, pela sua representação. Esse debate do movimento negro como identitário é algo muito culturalista, de achar que a gente é só festa e não sei o quê. Sabe? Isso também precisa ser problematizado. Nós não somos só isso. Nós somos muito mais que isso. Estamos em várias frentes atuando, nos responsabilizando por espaços públicos de poder, disputando políticas dentro da universidade, disputando nos espaços onde estamos. Então, isso é um pouco do que eu queria dizer dessa coisa da luta do ódio de classe. O ódio de classe, né? Racismo e ódio de classe é racismo e ódio de classe. É junto. É junto. Não tem separação nisso no Brasil. E, por fim, o Helder. Vou te chamar de Helder para sempre. Ederson. Onde é que estão os professores negros, né, Ederson? Por exemplo, isso pode ser uma grande tarefa para o grupo que vai se constituir. Fazendo um censo.
fazer um censo. Onde estão? Quem são? São mais homens ou mais mulheres negros? Que áreas atuam? Não é? Isso é um grande exercício. Eu estou orientando, estou orientando uma dissertação de mestrado. Uma estudante está fazendo quem são as professoras negras no município de Florianópolis. E ela identifica as profissionais negras na educação infantil no município de Florianópolis. E ela vai identificar que as profissionais negras estão na função de auxiliar, com a mesma qualificação, ou às vezes melhor qualificação, do que as professoras brancas. Não estão como professoras. Isso diz, não é? Isso diz. Por que as profissionais, por que as professoras negras com mestrado estão indo para ser auxiliar na educação infantil e não para serem professoras? Então, essas questões precisam ser colocadas. Então, tendo esse senso, você vai conseguir discutir as questões estruturais e tal, tá? Na própria categoria, como é que a categoria se organiza, tá certo? Bom, agora para finalizando. Olha, eu sou uma pessoa que trabalha com a esperança, sabe? Eu só tenho cara de brava, mas eu sou da esperança. E eu penso que, nos momentos de crise, como a que vivemos, pelo menos eu acho que a gente está vivendo uma crise, eu tenho vários parceiros que acreditam nisso também, e que essa crise vai se acirrar a partir de 1º de janeiro, né? Ah, tem mais gente que acredita como eu, ó. Tudo bem, pronto. Mas ele falou que ele é daltônico. Tá. Tá bom. Tá. Como essa crise vai se acirrar a partir de 1º de janeiro, e eu penso que todo momento de crise ele também é momento de grandes movimentos. Grandes movimentos. Muitos movimentos. Não acredito que a gente vá ficar quieto diante do que vamos ter pela frente, não é? E isso vai exigir que a gente construa estratégias importantes e de impacto. Eu acho que esse é o desafio que a gente vai ter para o próximo tempo. Estratégias de impacto. De impacto. Se a gente se unificar, né? E outra coisa, que é uma outra discussão que tem vindo aí de alguns grupos. Não há uma coisa só que nos unifique. Temos que encontrar algo comum que unifique as lutas. Gente, o comum tem que ser a luta antirracista, a luta antissexista, a luta de classes. Isso tudo é comum quando você quer unificar os trabalhadores. Não há lugar para hierarquia nessa luta. Porque a luta de classes é mais importante. Tudo é luta de classe. As mulheres, quando estão brigando pelos seus direitos, estão brigando pelos direitos que não têm. Né? Por quê? Porque acham legal fazer movimento? Não. Então, tudo que impacta. Não há uma única luta que unifique. Ou é o conjunto que unifica, ou a gente não vai conseguir resistir os próximos 4, 8 ou 16 que virão. Tá? E eu sou esperançosa. Obrigada, então, gente. Beijo. Parece que saiu 2 encaminhamentos e a mesa vai levar para depois, até o final da tarde, quando a gente fizer o coletivo, a gente não esquecer desses 2 apontamentos que apareceram nas falas aqui, que é discutir o encarceramento em massa a partir de 2019 com a condenação em segunda instância, que vai afetar muito toda a população, mas aqui foi citado jovens, pobres negros. E fazer um censo para saber onde estão os professores e professoras negros e negras dessa instituição. Então,
uma boa sequência de trabalho, a gente desfaz a mesa.